Então, a ideia então hoje é apresentar-vos este sistema, a reanimática. É verdade que algumas pessoas já foram ouvindo falar e aqui alguns também, aqui alguns que estão presentes até já tiveram a primeira aula de reanimática, certo? Portanto, temos aqui, já está mais uma pessoa a entrar, ok? Pronto. Então, explicar o que é reanimática não é fácil de todo. Portanto, o mais fácil aqui para se dizer o que é reanimática, como funciona e quais são as utilidades e as suas próprias validades é, acima de tudo, ir mostrando aqui um bocadinho de como funciona e de onde vem tudo isto. Basicamente é responder a estas perguntas. Então, e se fosse possível conhecer alguém só de olhar para essa pessoa? E se por acaso pudesse perceber a dor e o medo antes até deles existirem? Parece aquelas coisas muito Minority Report de prender os assassinos antes deles cometerem o assassinato. Então, e se eu pudesse transformar as minhas dores em superpoderes? Muito daquilo que quem já fez PNL comigo sabe que sempre foi o sonho, o meu sonho, que é conseguir criar esta capacidade de pôr poderes onde há fraquezas. Neste caso, fazer ir um bocadinho até mais longe e conseguir pôr superpoderes onde existem dores. Porque todos temos dores, todos passamos por coisas agradáveis ou menos agradáveis. Então, e se antes de até mesmo chegarmos à leitura da linguagem corporal, eu conseguisse já saber ler essa pessoa? E se tudo isto pudesse ser uma ferramenta para eu me melhorar, para autoconhecimento? No fundo, a reanimática vai trazer uma resposta a tudo isto. É como se dissesse, então, e se o formato do meu corpo chegasse para eu falar de tudo isto, para eu falar das pessoas, saber quem elas são, como elas são? Para falarmos disso, podemos pegar assim num resumo muito rápido de pensar que todos somos... Bem, Carl Sagan, se não estou em erro, dizia que nós éramos ali um pozinho de estrela. Se nós somos pozinho de estrela, nada melhor do que comparar-nos com o universo. E, de facto, ao comparar-nos com o universo, nós sabemos, pela física, que o universo é composto de 4 partes: a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Estas 4 partes vão permitir, pelas suas composições, pelas suas interações, elas vão permitir que algo apareça e que dê capacidade para o grande milagre da vida. Nós conhecemos como milagre da vida, provavelmente existem mais tipos de vida do que aqueles que nós conhecemos, e então a melhor maneira é pegar ali numa palavra do latim, anima. Anima, que pode ser traduzido como alma, anima que pode ser traduzido como universo vivo. E neste caso, nós próprios, seres humanos, somos isso mesmo, somos um universo em si mesmo. Porquê? Porque temos ali o nosso corpicho, a nossa matéria, temos ali a nossa mente que representa ali a energia do universo, ou não sejamos nós todos semi-namastés que dizemos que o universo tem tudo pensado. Pois tem tudo pensado, e algo é visível e outras partes são invisíveis. Aquilo que é mais visível existe no espaço, está manifestado, e aquilo que é invisível prolonga-se pelo tempo, é imanifestado. Então esta alma, esta vida, esta ânima, a partir do momento em que aparece, seja em nós, seja numa célula, seja naquilo que for, esta ânima tem a grande capacidade de fazer viver. Mas todos sabemos que para viver, e volto a dizer, seja uma célula, seja um corpo de um ser humano, seja o corpo de um animal, para viver é essencial que aconteça uma coisa que é corresponder à sobrevivência. Tudo procura sobreviver. Gente, até o Covid quer sobreviver. Aliás, o último estudo que eu li do meu amigo Covid dizia que ele iria ficar mais fraco porque anda a matar os seus hospedeiros. Então, ele tem que arranjar maneira de não fazer isso, que é para sobreviver. Nós, seres humanos, somos iguais.
A bem ou a mal, nós tentamos sempre sobreviver. Este tipo de pensamento é um pensamento que não é novo para a ciência, é um pensamento que, de alguma maneira, na ciência lhe chamam ai, que agora perdi. Lhe chamam o princípio dinâmico de existência, a sobrevivência. Portanto, desde uma célula, qualquer tipo de ser vivo, e cá entre nós que acredito nestas coisas, qualquer tipo de ser geológico existe para sobreviver. Se todos nós almejamos esta sobrevivência, então vamos falar aqui de onde nasce, ou quem mais falou sobre este princípio dinâmico de existência. Uma das primeiras pessoas a falar disto, não sei se aqui há alguém que já tenha lido ou estudado ou até utilizado os ensinamentos de Sigmund Freud. Freud foi dos primeiros a falar de tudo isto, aliás, numa altura ali nos anos 30, quando ele é um dos impulsionadores da escola de psicanálise. Portanto, de facto, Freud foi o pai da psicanálise, e a psicanálise é uma espécie de injustiçada ao longo dos tempos pela própria psicologia, porque também convenhamos, não era propriamente simples aceitar algo que falava de sexo, que falava de prazer anal nos anos 30. Já hoje ia ser um vez-te-avias, e nem nos vamos esquecer que hoje em dia as estátuas não podem ter uma pilinha de fora porque estão a cometer um erro grave, não é? A arte do outro, nós agora estamos todos a rejeitar a arte do outro porque a arte é uma coisa feia. Mais tarde aparece uma outra pessoa, Wilhelm Reich. Reich ele lança os traços de caráter reichianos. Basicamente ele pega nas ideias da psicanálise, nas fases que Freud delimita na psicanálise, e ele explica como é que todas essas fases vão funcionando no corpo humano. Reich é conhecido por, também nós, Namastê, é conhecido é o criador da orgonite, é o criador da medição energética. Aliás, ele próprio um excelente utilizador de coisas como a radiónica ou a radiestesia. Mais tarde, juntos eles vão identificar padrões, eles vão cruzar os estudos e vão concluir que há ali bases para se analisar o caráter através do traço corporal das pessoas. No fundo, ligar o corpo, a mente, àquilo que é visível e invisível. Outra pessoa importante aqui para a reanimática é o Alexander Lowen, que basicamente o que ele faz é conseguir evoluir todos estes estudos dos anos 30 e aperfeiçoar, segmentando muito bem estes traços de que vos vou falar. Aliás, este é o impulsionador e o criador da bioenergética. Portanto, não é, todos eles são conhecidos, vamos dizer assim, das várias praças, mas não são de todo filhos pródigos, porque sabemos que o Freud foi renegado pela psicologia, o Wilhelm Reich, por exemplo, foi preso porque experimentou fazer experiências para provar que a criança aos 5 anos já tinha mente sexual. Não foi bem visto, é verdade. É verdade que o homem não era pedófilo de todo, mas na altura não se ia entender o que ele estava a tentar fazer e o tipo de explicações que ele estava a tentar dar. Já Lowen é bastante interessante porque foi muito do Lowen que eu fui buscar a base da reanimática, e depois fui buscar também durante os últimos meses alguns estudos, tanto a americanos como a brasileiros, com quem estive a aprender as bases mais ao detalhe, e agora depois desenvolvi um bocadinho mais para nós conseguirmos detalhar mesmo ao pormenor e conseguir olhar assim para uma pessoa como eu neste momento, olhar para as várias caras, e o meu novo vício diz-me que se eu não vos conhecesse, já conhecia agora, porque bastava olhar para as vossas várias caras e começar a identificar pelos traços corporais imensas coisas que ninguém saberia que isso era possível, apenas e só olhando para a cara. E estou mesmo a dizer só olhando. Portanto, nem estou aqui ainda a fazer depois aquilo que já aprendi, que é ler a linguagem corporal. Vou só molhar o bico e vou-vos mostrar estas duas gêmeas para vocês olharem. São gêmeas idênticas. Mas são idênticas. Pior do que isso. E fazendo
pegando aqui no exemplo, no exemplo destas duas gêmeas, mas também generalizando, a verdade é que estas duas gêmeas estiveram na mesmíssima gestação, tiveram os mesmíssimos pais, cresceram juntas. No entanto, uma gosta de beijinhos, gosta de amasso, gosta de toque, gosta de contacto, e a outra é dominadora e está constantemente a tentar mandar em toda a gente. E sim, sei isso única e exclusivamente porque lhe estou a olhar para os olhos. Se olharem, eu não sei, veem o rato? Alguém me abana a cabeça, veem o rato? Sim. Sim, pronto. Então, se olharem para estes olhos, são uns olhos tristes. Estes olhos têm um traço intenso do tipo O. Já estes têm um traço intenso do tipo P, misturado com um bocadinho de tipo E. O que é que isto quer dizer, estes tipos? Isto depois são os grandes detalhes, e eu depois hoje ainda vos vou dar aqui algumas dicas sobre o assunto. E só olhando para estes dois olhos, para estes dois pares de olhos, já posso ver isso, mas posso depois confirmar. Posso confirmar por esta boca que ela está em falta de amor, sendo que esta está em controlo total. E só estou a olhar para a cara. Os traços corporais são analisados ao pormenor e sim, vamos ver até medidas, porque eu pela testa consigo imaginar e corroborar aquilo que eu acabei de dizer. A testa desta aqui, que eu nunca vou dizer esquerda ou direita porque vai depender daquilo que vocês estão a olhar e da maneira como o vosso dispositivo está. Então, a cabeça dela prova-me que há muito tipo O. E porquê? Porque ela é muito mais redonda. Esta aqui parece que levou, salvo seja, com um torno de cada lado, e então foi amassada ligeiramente, criando ali uma forma mais, vamos dizer, mais esticada. E isso confirma-me o tipo P e o tipo E. Como é que se sabe tudo isto? Pois tem a ver aqui com esta coisa horrorosa que parece uma centopeia, mas eu prometo que não é. Esta coisa horrorosa que parece uma centopeia é nada mais, nada menos do que o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pode pensar, ele não está completamente formado quando a criança nasce. E como ele não está formado, o que é que vai acontecer? Ele não tem capacidade de se desenvolver o suficiente e fazer fluir as energias como deve ser no corpo. Ora bem, aqui, deixa-me aqui só publicar isto, ok? Então, como o corpo não está completamente formado a nível do seu sistema nervoso, sistema límbico, etc., o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, à medida que a criança vai nascendo e depois crescendo, ela vai ganhar uma coisa chamada bainha de mielina, aquilo que nós chamamos a fase de mielinização do corpo. Estas fases vão ser extremamente importantes. A psicanálise dá-lhes um ar mental muito importante. Já com Reich dá-lhes um ar mais corporal. E aqui, na reanimática, vamos unir tudo, entender e conseguir perceber quando é que uma criança se tornou uma determinada coisa e quando é que ela se transformou noutra determinada coisa. E isso vai ficar para sempre. Sim, eu sei, parece aquelas coisas, aquele fado incrível. Então quer dizer que aquilo que me acontece até aos 5 anos leva-me a ser alguma coisa para o resto da vida? Lamento dizer-vos, mas sim. E porquê? Por uma razão muito simples. A bainha de mielina, imaginem um fio de cobre que leva eletricidade. Se eu tiver um fio de cobre que leva eletricidade, o que é que vai acontecer se não tiver o PVC à volta? Vai haver perda de energia e nós até podemos levar ali um choque, porque a energia move-se de maneiras estranhas e perde-se muita energia pelo caminho. Então, o que é a bainha de mielina? É exatamente o PVC que vai alongando, e eu agora vou mostrar novamente na Camari. Onde é que está? Está aqui. Pronto. E então vai-se prolongando ao longo de um determinado tempo, vai-se prolongando em 5 fases diferentes. Essas 5 fases diferentes vão ser extremamente importantes e dependem então desta mielinização, que obviamente um dia poderei explicar-vos ao detalhe como tudo isto funciona. De qualquer das maneiras, obviamente,
Toda a gente já ouviu falar do tio Google, e o tio Google basta procurar mielinização ou bainha de mielina e vão ficar contentíssimos com tanta coisa que vão encontrar. Estas 5 fases, então, vamos dividi-las em que momento é que elas acontecem, que dor é que elas provocam, que capacidades é que elas dão e, assim, muito generalisticamente, que tipo de formato de corpo dá às pessoas. A primeira fase, aqui aparece a vermelho, o tipo E, é aquela fase em que a criança ainda está na gestação, ela está dentro ainda do útero da mãe, o mundo dela é o mundo intrauterino. E o que é que acontece quando a criança lá está? A mãe fica ou contente, ou está mais triste, ou tem um susto, qualquer coisa que lhe aconteça, e a criança reage. Porquê? Porque o útero teve interação com ela. Quando ela reage, aquilo que acontece é que a mãe, por proteção, vai imediatamente pôr-se em sentido, não me mexo. E isso vai causar um útero duro, um útero mais frio, e a criança acha que quanto mais ela existe, mais lhe dói. E não adianta as mães estarem a pensar, então se calhar se eu tivesse portado melhor. Não, é completamente impossível controlar isso. Porquê? Porque a tal ânima muda de pessoa para pessoa. Podemos a isto chamar a alma. É a perspectiva da criança que aqui é importante, não a perspectiva dos pais. Os pais podem e devem continuar a fazer o melhor. O que é que eles podem depois mais tarde fazer? É entender que tipo de crianças têm ou que tipo de pessoas se dão mediante estes traços e deixar de provocar a dor do costume. Sendo que eles não são culpados. Está correto isso, sim? Até aí. No tipo E, como eu tinha dito, tem a ver com a gestação. A dor da criança nesta fase é a dor da rejeição. Porquê? Porque ela sente que se existir vai ser rejeitada. E como o medo dela é ser rejeitada, esta criança tenta existir o menos possível. O que é que isso faz? Faz com que ela tenha muita energia na zona que está mielinizada. E se olharem aqui para o bebê, a parte que está a vermelho é exatamente a zona da cabeça, a zona do cérebro. É a zona em que a criança tem maior capacidade imaginativa e então ela, para existir menos, vai para dentro da sua própria cabeça, vai para um mundo imaginário. E não é só ali até à gestação, porque isto vai até ao 1º ou 2º mês de vida. O formato normalmente destas crianças, à medida que vão crescendo, em que lhe dá mais este tipo E intenso, é um formato mais esticado. Nota-se que são muito magras, há uma magreza notória, mas a magreza não é porque elas são magras, porque elas podem de facto até ser obesas, não é por aí. A questão é, a magreza vai-lhes dar, ou melhor, a magreza está lá porque toda a energia foi para a cabeça. Ou seja, o mais importante é a cabeça. O que é que eu vou ver mesmo num adulto que tenha este tipo muito desenvolvido? Vou vê-lo muito esticado e mesmo que possua ali, como eu, que sou tipo E, sou bastante tipo E, mesmo que até tenha uma barriga de cerveja como a minha, pois não adianta de nada, o tipo E está lá, vai-se notar aqueles cotovelos ao longe, aquelas perninhas de canivete, e isso são coisas típicas deste tipo deste tipo de tipo E, deste tipo corporal. O tipo O já é depois da criança nascer. Estamos a falar da fase da amamentação. O tipo O, que eu posso aqui até explicar, o tipo O tem a ver com oral. Eu estou aqui a falar apenas de tipos porque é muito mais fácil falar desta forma, porque se eu usar a nomenclatura típica de reanimática, há algumas palavras que são quase assustadoras, então isso fica para quem entrar no complexo da coisa. De qualquer das maneiras, estas crianças de tipo O estão na fase da amamentação, e na fase da amamentação nós sabemos que a criança tem uma dor, chupeta ou comida para a boca. Tem uma choradela porque está com cólicas, chupeta ou comida para a boca. Tudo é a boca. A fase da amamentação é extremamente importante. Porquê? Porque a criança começa a entender, quanto mais fofa eu for, mais colo me dão. Sim, porque se nós virmos um bebê extremamente tipo E, dificilmente vai dar gozo dar-lhe colo, porque vamos ficar com aquela sensação, eu vou desconjuntar esta criança. Então a criança começa a desenvolver naturalmente um corpo apetecível,
E a bainha de mielina vai descer ali toda a zona dorsal e dar-lhe capacidade ao corpo de se desenvolver dessa forma. Então a criança vai ficar mais redondinha, vai ficar uma criança mais fofinha, com aqueles olhos que nós gostamos do gato das botas. A criança pede mais, a criança quer mais, e quanto mais ela pede, mais coisas lhe dão. É comida, é chupeta, e ela fica feliz com isso. O problema é que a determinada altura os pais ficam cheios, então sempre a pedir comida, já não sei o que mais tenho de fazer. E então a criança começa a sentir-se abandonada. Este é o medo do tipo O, é o abandono, o medo do abandono que vai perseguir para sempre. A não ser, obviamente, que ela entre no seu grande recurso. O seu grande recurso é conectar, perceber, intuir. Estas pessoas que têm mais tipo O do que os outros, elas são naturalmente intuitivas. Elas percebem o mundo, elas entendem e o olhar delas conecta. Elas são, então, como eu tinha dito antes, redonditas, elas são fofinhas, têm ali umas belas de umas bochechas que dá vontade de apertar. E isso vai se desenvolvendo também ao longo do resto da vida. Depois vem o tipo P. O tipo P já é a seguir à criança ter feito a sua amamentação, o seu período de utilização oral, e entra na zona de desmame, ou na época de desmame. A época de desmame é uma época muito importante, porque é aquela altura em que, se bem se recordam para quem é pai, mãe, mas certamente já viram crianças por aí, aquilo que acontece nesta fase é que a criança começa a ser... Ela passa a ser uma espécie de peça de museu. Mas uma peça de museu interativa, que é quando os pais começam a dizer: olha, diz à vovó, conta até 10. E a criança toda contente começa: 1, 2, 3, 10. Não, conta direito. E a criança lá vai, toda contente. E isto, ela a determinada altura, e quem se lembra das suas crianças nessa altura, eu diria quem se lembra dessa altura, mas certamente não se lembram. Portanto, vamos lembrar-se antes de crianças, não é? E aquilo que acontece é que a determinada altura a criança deixa de responder, ou então faz propositadamente para dizer errado. E porquê? Porque a criança percebe, estes macacos peludos grandes estão a controlar-me, estão a manipular-me. E então é nesta altura que ela começa a perceber, se eu virar a mãe contra o pai, se eu virar a avó contra a mãe, se eu conseguir fazer aqui uma manipulação como eles fazem comigo, isto vai funcionar brilhantemente. Claro que é tudo muito lindo, mas este é exatamente a dor desta criança. A dor desta criança ou deste adulto. A dor da manipulação, que é igualmente a sua capacidade, a manipulação do lado dor e do lado recurso, sendo que no recurso fica mais bonito dizer persuasão, porque as pessoas acham que manipulação é uma coisa muito feia. Portanto, nada de manipularem por aí, só persuadem, sim? Pronto. Qual é o formato típico destas crianças? É o formato triangular. Triangular invertido, obviamente, que ninguém anda aí armado em pirâmide pela rua, não é? Mas é um triângulo invertido, nota-se muito naqueles queixos bicudos, e depois há pessoas que têm algum traço P, como aqui o G, e então o que vai acontecer à cara é que ele se sente melhor quando tem qualquer acessório que lhe dá a sensação maior de afunilar. Porquê? Porque ele sente-se melhor com isso. A seguir, já ali no verde, já está a bainha de mielina ali na zona lombar. O que é que vai acontecer à criança? Ela entra na fase do desfralde. A fase do desfralde é uma fase que não é fácil de contar, no entanto, se calhar podemos passá-la à frente ou então dizer meia dúzia de asneiras e está feito. E qual é a asneira? É que a criança só faz não se pode dizer, esta hora. Não, as crianças já foram dormir, esta hora já se pode dizer. Portanto, a criança começa a dizer, fiz outra vez. Mas literalmente, porquê? Porque ou é um cocó, ou é um xixi, e os pais dizem, não faças no chão, não faças nessas calças, ainda agora te lavei essas calças. E aquilo cria-lhes uma necessidade de impedir serem tão humilhadas. Há uma humilhação no ar que lhes vai dar um tom mais duro e elas vão estar constantemente tensas, ao ponto de estarem em tensão constante no rabo, para impedir que aconteça aquilo que até agora era natural e agora os pais não querem.
Até porque a criança ainda está na fase de desfralde e, na grande maioria das vezes, ainda não controla o seu esfíncter anal e o seu esfíncter mictório. E o que vai acontecer é que ela faz outra vez. E quando isso acontece, nada mais, nada menos, a criança sente-se novamente humilhada. E ela anda tensa, muito, mas muito, muito tensa, com esta dor que ela está a passar, de tentar entender o que é que estes adultos querem que ela faça. Ela tem que segurar tudo. Normalmente esta criança que tenha dor da humilhação, ela é capaz de planear, ela é capaz de aguentar tudo. Porquê? Porque ela aprendeu a ser assim. Eu tenho que planear como é que tenho os músculos retesados, que é para nada acontecer outra vez. Eu tenho que planear como, ok, quando eu sentir aquela dor do lado esquerdo, tenho que ir a correr para aquele sítio que eles disseram que agora é ali que eu tenho que fazer. E isso causou-lhe todo um processo físico que lhe dá um formato mais quadrado. Normalmente olhamos para estas pessoas e elas parecem que têm raízes no chão. Se atirarmos uma granada para o meio destes 4 tipos, o tipo E desconjunta-se. O tipo O rebola dali para fora. O tipo P já não estava lá quando a granada veio. E o tipo M, pois ele leva com a granada e ainda pergunta: só tens essa? Porque ele aguenta isso e muito mais. Aliás, há quem chama ao tipo M as lixeiras emocionais deles e dos outros. E depois, por fim, o tipo R. O tipo R já é a zona final da bainha de mielina, ou seja, da fase de mielinização, já apanha a zona de pernas e, claro, a zona sexual. Podemos aqui dizer muito freudianamente falando, podemos aqui dizer que é a fase típica edípica, ou seja, em que a criança atinge o seu momento de complexo de Édipo ou o seu momento de complexo de Eletra, respectivamente, para cada um dos sexos. E isto é extremamente simples de explicar. Não é sexo, gente, portanto, não é um problema de pedofilia, sim. Não vá este vídeo parar aos sítios errados. Tem que se fazer este disclaimer. Basicamente, o que acontece é que a criança olha para o pai e vê com a mãe. Olha para a avó e vê com o avô. Olha para o vizinho e vê com a vizinha. Olha para o primo e vê com a namorada. Toda a gente tem par, menos eu. Eu não tenho. Não vai ser assim. Porquê é que eles têm par e eu não tenho? Então a criança começa a entender de triangulação. Ela vai triangular o melhor possível. Ela vai começar a roubar o pai à mãe. Ou então, o contrário, dependendo do sexo da criança. E então daqui o complexo de Édipo e o complexo de Eletra. Basicamente, o que vai acontecer é que a criança vai tentar desenvolver-se com o máximo possível de sex appeal, e atenção, sex appeal, novamente o disclaimer, que é para não ir preso como pedófilo, ela vai desenvolver toda esta capacidade de ludibriar, de conseguir vencer. Esta criança tem a mania que tem que ser perfeita. E onde é que nós vamos encontrar a maioria destas crianças? No Instagram, para o resto da vida. Porquê? Porque elas de facto correspondem ao maior número de gente bela. Entretanto, quero-vos dar alguns exemplos. Eis uma criança tipo E ou uma criança tipo O. Veem a diferença? Notam uns olhos típicos tipo E, uma cabeça desproporcional e o corpo parece que lhe puseram uma pinça em cima e outra em baixo e esticaram. Foi assim que eu me senti a maior parte da minha vida, uma magricela. E que comia e não conseguia de todo engordar. E o que é que aconteceu depois? Depois veio a cerveja e tudo mudou. Depois temos aí uma criança tipo O. A típica criança que basta olhar para ela e ela já está a pedir um miminho só de olhar. Eis um tipo P. O tipo P, o tal
mais triangular, aquele que já está com aquele olhar a tentar avaliar, a tentar perceber tudo. Os tipos P têm estas coisas, os olhos veem tudo porque eles querem dominar. Depois vem o tipo M. O tipo M, até na musculatura, com uma idade tão nova que é esta criança, e nota-se até na musculatura que ele está a franzir para a vida toda. Ele tem aquele ar mais quadrado, e esta criança agora é capaz de aguentar muita coisa, e o resto da vida vai ser a lixeira emocional dos outros, a não ser que se consiga pôr no seu próprio recurso, no seu superpoder. E eis aqui, já agora, um tipo R. Com as curvas no sítio certo, ao ponto de fazer as curvas até na zona da cara. Quanto mais sombra, melhor. Mas sim, depois elas vão crescendo e nós podemos ver isso aqui nestes adolescentes, por exemplo, ali um tipo R e depois o tipo O do outro lado, em que, como veem, afinal não é preciso ser uma obesa para ser tipo O. Mais um tipo M, ou seja, a tal compressão que está a aguentar o mundo, o tal quadrado. Nota-se até que o sorriso esconde os dentes, se notarem, e há uma pressão constante nos cantos da boca. Claro que aqui eu podia, deixa ver se eu consigo fazer isso porque dá para anotar. Deixa ver, criar um quadrado, dá para criar um quadrado? Não dá. Não dá para criar quadrado. Mas dá para escrever, então espera lá. Se notarem, este olho é completamente diferente do outro. E então o que é que vai acontecer? Só para ficarem com uma dica daquilo que a reanimática é capaz. Eu posso-vos, através do que estou a ver, dizer que a ligação que ela tem à mãe é uma ligação fofa, uma ligação perene, e ela tem um amor incrível à mãe e sabe que é correspondida. Já a ligação que tem ao pai é que o pai está sempre a criticá-la e ela vai criticá-lo a vida toda. Porquê? Porque este é um olho P e este é um olho O. Lembram-se dos tipos? Portanto, o O aquele mais redondinho e o P aquele mais avaliador. Por outro lado, e agora posso apagar as cenas? Sim, posso? Tá, aí está. Por outro lado, temos aqui ao lado um tipo E, que optei, porque espero que a moça não se importe de eu estar aqui a mostrar as suas vidas, não é? Porém, optei por mostrar desta forma porque nota-se os ossos em todo o lado. E sim, é bonita na mesma. Ou seja, todos nós temos um pouco de tudo, mas temos algo que é muito mais notório, muito mais... Mas pronto, é assim, quer dizer então que o tipo O é mais gordinho, então o tipo E é sempre uma magricela. Não é assim tão literal, porque podemos comparar aqui duas miúdas magras, uma tipo E e outra tipo O. Vejam a diferença da pronúncia dos ossos, vejam a diferença daquele olhar, vejam a maneira como a cabeça do tipo E parece desconjuntada e a cabeça do tipo O está ali, fofinha, no sítio certo. E o que é redondo mesmo quando é magro. E podemos comparar com mais uma tipo O, neste caso uma tipo O com imenso tipo R, em que se nota perfeitamente a diferença. E não é porque uma é mais bonita que a outra. Então isto quer dizer que nós temos os traços todos. Sim, vejam o exemplo deste rapaz que tem umas perninhas tipo E, uns ombros tipo O, um quadril tipo M, o resto do corpo tem R por todo lado e aquela cabeça é tipicamente P. Porque nós somos isto. Nós somos o conjunto de todos os traços que eu estava a mostrar. Afinal, nós temos então todos os tipos e não interessa a idade. Sim, ao longo dos tempos há traços que se aprimoram e traços que se perdem. No entanto, todos estão connosco. Nós temos os traços todos, depois temos uns mais fortes do que outros.
Mas então como é que eu posso saber ver isso? Eu posso saber ver isso utilizando aquilo que a reanimática traz, além de todo o sistema em geral, que é uma ferramenta que eu criei, ou melhor, que eu adaptei de uma ferramenta que me foi ensinada, que é a grelha REA. A grelha, este tipo de grelha vai permitir-me entender quem é mais o quê. Por exemplo, neste caso, vão ver aqui alguém que tem 5% tipo E, 42% tipo O, 12% tipo P, 15% tipo M e 27% tipo R. Portanto, estas grelhas, o que é que elas me permitem? Elas permitem-me, de forma detalhada, de registar o formato do corpo para levar que eu, a seguir, possa perceber os traços principais, quais são os superpoderes e quais são as dores que eu devo trabalhar e evitar. Muitas vezes nós ouvimos pessoas a dizer que foram sempre muito nervosas. Não, elas foi esquizoides. Ai, que não se diz esquizoides. Foram sempre tipo E, só que estavam na dor. Depois, este gráfico apresenta-me a mielinização do indivíduo cronologicamente, apresenta-me também a intensidade e a influência, mas também a lateralidade histórica da criança, ou seja, se é mais pelo pai, se é mais pela mãe, ou pelo positivo ou pelo negativo, ou então pelas interferências masculinas ou femininas na vida. E além disso dá-me para coisas fabulosas, que é a capacidade de eu comparar. Vemos aqui um exemplo de um mapa combinado de 3 pessoas, em que eu entendo o que é que nesta relação, neste caso é uma relação de trabalho, neste caso que aqui aparece, o que é que nesta relação tem que ser trabalhado, o que é que está em falta e o que é que pode ser um problema, neste caso numa equipa de trabalho. Não sei se tiveram a oportunidade já de ver este filme. Este é um filme que saiu há um par de anos atrás. É um filme da Pixar, chama-se Divertidamente. E este filme, curiosamente, o que ele faz é que mostra-nos os 5 traços corporais em funcionamento dentro da cabeça de cada pessoa. Eles no filme chamam-lhe o medo, a tristeza, a alegria, o nojinho e a raiva, mas isso não tem diretamente a ver com os traços corporais, tem sim a ver com as suas fases de mielinização, tal e qual a reanimática fala. Portanto, há mais quem tenha visto este problema. E se olharem, vejam aqui que bonito está o tipo E, o esticadinho. Ou então aqui, que bonita está o tipo O, a redondinha. Aqui, sim, é verdade, a cara não é triangular, mas toda ela é triangular e está constantemente com os braços, e aqui não se vê as pernas porque as pernas são autênticos triângulos, e cá está ela, aquela que faz acontecer, a líder deste grupo. Depois vejam aqui o tipo M, o quadrado, aquele que aguenta, até o dia em que explodir. No dia em que ele explodir, senhores, fujam. E depois, aqui, a nojinho, como lhe chamam, que nós aqui temos como tipo R, não porque seja a nojinho, mas é mesmo aquela que gosta mais de aparecer, que se prepara, que se pinta e que, indiretamente ou diretamente, corresponde àquilo que é tido como